Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês sobre o poema Se Amor Não É, Qual é Este Sentimento? De Francesco Petrarca, que é uma obra obrigatória para o PAS 1 da UNB. Antes, eu preciso destacar para vocês que eu construí essa aula a partir dos textos introdutórios e das análises presentes nesses dois livros. Cancioneiro, de Francesco Petrarca, editado pela Ateliê Editorial, junto com a editora da Unicamp, que contou com a tradução de José Clemente Pozenato, e o livro 20 Sonetos, de Luís de Camões, que é uma edição comentada pela Sheila Rui, que foi editado pela editora da Unicamp. Tá bom, gente? Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o Petrarca, mais sobre o Luís de Camões, mais sobre o humanismo e sobre o Renascimento, eu recomendo que vocês leiam estes dois livros, principalmente seus textos introdutórios e também as análises que são apresentadas dos poemas. Os links para vocês adquirirem ambos os livros estão logo abaixo na descrição deste vídeo. Antes de analisarmos a obra, vamos falar um pouco sobre o movimento em que o Francesco Petrarca está inserido, que é o humanismo. Trata-se de um momento de transição entre os valores da Idade Média e da Idade Moderna. Assim, elementos desses dois momentos, como o teocentrismo e o antropocentrismo, são recorrentes em obras humanistas. Na literatura portuguesa, o humanismo representa um movimento entre o trovadorismo e o renascimento / classicismo. Aqui eu quero destacar para vocês que o Petrarca foi italiano. E essa historiografia aqui é do humanismo dentro da literatura portuguesa. Ele é um movimento entre o trovadorismo e o renascimento ou classicismo. Mas o Petrarca ele é italiano. Eu não vou falar com vocês detalhadamente sobre a literatura italiana, a história da literatura italiana, não. Vou falar somente sobre o autor e analisar o seu poema. Aqui é importante destacar que o Sebrasp, na sua matriz de referência, deixa claro que quer discutir a história da literatura portuguesa nesses períodos, o trovadorismo, o humanismo e o renascimento / classicismo. Então é muito importante vocês perceberem e terem isso muito claro para vocês, de que o humanismo dentro da literatura portuguesa é um movimento de transição entre o trovadorismo e o renascimento. Outro tópico importante é que no humanismo houve um esforço para se compreender a natureza do homem e a sua individualidade. Olhem só o nome do movimento, humanismo, ou seja, relacionado a essa compreensão da natureza humana. Também destaco para vocês que o ser humano, neste período, no humanismo, começa a ser retratado cada vez mais descolado da tutela da Igreja Católica, ou seja, os dramas humanos e terrenos começam a ter mais espaço na produção literária. Também destaco que acreditava-se nesse período que o ser humano era capaz de alcançar, por meio do estudo e da razão, uma vida virtuosa. E, por fim, uma característica essencial do humanismo é que a cultura greco-latina influenciou bastante as obras artísticas do humanismo, gente. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre o autor, Francesco Petrarca, que nasceu em 1304 e faleceu em 1374, como vocês podem observar aqui. Vou falar agora com vocês algumas características gerais da sua obra. Primeiramente, ele é um escritor italiano e é considerado um dos maiores autores da história da literatura ocidental. E ele inspirou diversos outros escritores, como o Luís de Camões. Laura foi o nome da mulher amada para quem ele escreveu diversos poemas. A Laura foi a grande musa do Francesco Petrarca, foi o seu grande amor, e para quem ele escreveu inúmeros poemas.
Ele foi um autor que ajudou a aperfeiçoar e consolidar o soneto, que é uma forma literária que se tornou muito comum na história da literatura. A sua principal obra é o Cancioneiro, que é dividido em 366 poemas, principalmente sonetos, que, aqui numa citação que eu faço de um dos textos introdutórios deste livro aqui, Cancioneiro, afirma o seguinte, que esse livro, Cancioneiro, é um viveiro de emoções, paixões, confissões, análises, com todos os tons da angústia amorosa. E o poema que iremos analisar faz parte do Cancioneiro. O autor também construiu diálogos diversos entre a poesia e a filosofia, para discutir o mundo humano e suas inquietações. Aqui a Sheila Rui destaca que ele escreveu de forma engenhosa os conceitos filosóficos em torno do amor idealizado. E, obviamente, como é de praxe, é um exemplo típico, uma característica típica dentro do humanismo, o Francesco Petrarca foi influenciado pela cultura greco-latina. Agora eu vou falar com vocês um pouco mais sobre o soneto em si. Antes, eu preciso destacar para vocês que, apesar do Sebrasp ter disponibilizado esta versão, aqui, esta é a versão disponibilizada por eles, pelo menos até o momento que eu estou gravando este vídeo, em janeiro de 2023, esta é a versão que eles disponibilizaram do poema, eu vou preferir utilizar a versão do poema traduzida deste livro aqui, que foi uma tradução feita pelo José Clemente Pozenato. E eu vou explicar para vocês por que antes de fazer a análise do poema. Porque esta edição aqui, que o Sebrasp disponibilizou, está com alguns erros que realmente prejudicam a interpretação do texto de forma substancial. Por exemplo, no terceiro verso, está escrito aqui, se boa porque tem ação moral. E a gente vai ver, na hora de olhar a versão do poema mesmo, que a tradução correta não é moral, é mortal. Isso compromete o sentido e a interpretação do texto. Também aqui outro aspecto que eu destaco é esse aqui, se má porque é tão doce o seu tormento. E a tradução mais apropriada seria se má porque é tão doce o seu tormento. Aqui vocês podem observar que há inadequações que comprometem o entendimento do poema. Tá bom, gente? Então é por isso eu acredito que eles não vão utilizar esta versão aqui na prova do Sebrasp, do PAIS 1. Vou até mandar um e-mail para eles pedindo que eles mudem, façam alguma revisão. E eu vou utilizar esta versão aqui. Primeiramente eu destaco para vocês que o poema não tem em si um título. É um soneto, e o soneto naquela época do humanismo, no Renascimento também, era comum que o poema não tivesse um título. E os sonetos acabam sendo conhecidos, os grandes sonetos desses períodos do humanismo e do Renascimento, pelo seu primeiro verso. Então vamos à leitura deste poema, agora na tradução que eu escolhi aqui. Vamos lá. Se amor não é, qual é o meu sentimento? Mas se ele é amor, por Deus, que coisa é e qual? Se boa, de onde lhe vem a ação mortal? Se má, por que é tão doce o seu tormento? Se eu ardo por querer, por que lamento? Se a meu mau grado lamentar, que val? Ó viva morte, ó deleitoso mal! Tanto em mim podes, sem consentimento? E se eu consinto, sem razão pranteio. Em tão contrário vento, em frágil barca me encontro em alto mar e sem governo. Vazia de saber, de erro ela se arca, tanto que não sei bem o que anseio, e tremo no verão e ardo no inverno. Francesco Petrarca. Aqui eu começo a análise
destacando para vocês que alguns aspectos do glossário, né? Alguns aspectos do vocabulário. Tormento aqui no verso 4, no quarto verso do poema, tem um significado de angústia, de sofrimento. Aqui, dentro da leitura, independente da versão, pelo que eu andei pesquisando aí, das várias versões do poema, vocês vão encontrar esse val aqui. Val aqui nesse sexto verso, ele significa vale. Ou seja, se a meu malgrado lamentar que vale, seria esse o significado, né? Mas acabam escolhendo essa forma val na tradução para tentar manter a rima com mal. E val aqui tem o sentido de vale. Tá bom? Continuando aqui no sétimo verso, deleitoso significa que é muito agradável, né? Ó viva morte, ó deleitoso mal. Já já a gente vai entrar nessa análise das contradições. E pranteio significa choro, do verbo chorar, né? E se eu consinto, sem razão pranteio, sem razão eu choro, né? Tá bom, gente? Primeira característica que é essencial para entendermos neste poema é que o amor, a análise síntese aqui, né, do poema, é que o amor faz acontecerem sensações contrárias entre si e contrárias à ordem normal da natureza. E para expressar diversos contrastes, o autor usa as seguintes figuras de linguagem: antítese, paradoxo e oxímoro. Então vamos ver aqui, gente. Olhem só. Este poema, a síntese dele é tratar estes contrastes, essas sensações contrárias entre si, contrárias à ordem natural da natureza. A gente pode ver aqui em vários momentos. Se amor não é, qual é meu sentimento? Mas se ele é amor, por Deus, que coisa é e qual? Se boa, de onde lhe vem a ação mortal? Olha aqui a contradição, né? Se é bom, de onde lhe vem essa ação mortal do amor? E se é má, se o amor é uma coisa má, por que é tão doce o seu tormento? Se é mau, por que o tormento dele é doce? Então, a todo momento, o eu lírico vai trazer esses vários questionamentos aqui para mostrar essas diversas sensações contrárias que o amor faz acontecer. E a gente tem aqui, isso é recorrente no poema inteiro. No último verso, por exemplo, temos que e tremo no verão e ardo no inverno. São diversos contrastes que são construídos a partir dessa tentativa de se entender o que é o amor. E aqui, como exemplo, para vocês entenderem um pouco melhor essas figuras, a antítese e o paradoxo, né? A antítese são ideias opostas que estão próximas e não se negam. O paradoxo são ideias opostas que acabam se negando. Tem um clássico exemplo, né? Amor é fogo que arde sem se ver, do Camões, né? Que trata dessa figura de linguagem muito bem, como paradoxo, né? É ferida que dói e não se sente. Como é que existe uma ferida que dói e não se sente? Isso é o paradoxo. E tem o oxímoro. O que é o oxímoro? Consiste em combinar palavras que se opõem semanticamente, com o objetivo de realçar pelo contraste entre elas o que se quer expressar. Isso é feito quando fazem parte do mesmo termo sintático. Por exemplo, principalmente nessa relação entre substantivo e adjetivo. Observem esta expressão aqui. Viva a morte. É um exemplo dessa figura de linguagem, do oxímoro. Tem como a morte ser viva? Não. Ou seja, esse adjetivo não pode ser empregado junto com este substantivo. Viva a morte. Ó viva a morte. Não, viva e morte são duas palavras que não fazem sentido juntas. Mas por que o poeta usou viva a morte? Para realçar o contraste entre elas e o que ele quer expressar, que é uma morte viva.
Ou seja, é esse conjunto de contradições que o amor causa, de sentimentos contraditórios o tempo todo e de referências contraditórias que o amor vai trazendo em sua reflexão. Este é o centro da análise do poema. É importante que isso fique claro. E, obviamente, aqui a gente vai encontrar alguns aspectos típicos, né, de características do autor, né, que ele vai de forma engenhosa, ele vai escrever de forma engenhosa os conceitos filosóficos em torno do amor idealizado. Esse amor idealizado vai mostrar esse conjunto de emoções e paixões, confissões e análises. A gente percebe aqui como ele vai falando das emoções dele, do lírico, das suas análises sobre o que é o amor, essa busca por entender o que é o amor. A gente vê aqui também, dentro do humanismo, como há elementos do teocentrismo. Aqui a gente identifica facilmente um elemento do teocentrismo, nessa referência a Deus, né? E também tem o antropocentrismo, que é colocar o homem no centro, né? Que vai ser essa reflexão sobre as sensações e os sentimentos humanos em relação ao amor. Então aqui a gente percebe essa característica que é muito típica do humanismo, que é o quê? Combinar o teocentrismo com o antropocentrismo. Ter elementos desses dois momentos, né, da Idade Média e da Idade Moderna, é um aspecto muito recorrente em obras humanistas. Tá bom, gente? O que eu também destaco para vocês que trata-se de um soneto decassílabo. O esquema de rimas do poema é ABBA, ABBA, CDE, DCE. Vamos ver aqui as rimas. A, B, B, A. Afinal, sentimento rima com tormento. Aí fica A. Qual rima com mortal? B, B. Então, A, B, B, A é a repetição. A, lamento, rima com tormento, com sentimento. Val e mal rimam com mortal e qual, bebê também, e com sentimento rima com lamento, tormento e sentimento. Aqui já temos uma nova rima. C, pranteio. D, barca, uma nova rima. Governo é outra rima. E aqui temos arca, que rima com barca. Como barca é D, também temos D aqui. Anseio rima com pranteio, pranteio é C, temos o C aqui. Inverno tem uma rima com governo, que é aqui também. Tá bom, gente? Então vocês podem observar aqui que nós temos essas características do humanismo, né? Também essa busca pela compreensão do homem e sobre sua individualidade. A gente consegue observar aqui características do humanismo no poema e também algumas características do autor, né? Que vai mostrar esse viveiro de emoções, de paixões, de análises sobre o amor. E aqui a gente vê esse questionamento e essa reflexão muito fortalecida pelo uso de perguntas para gerar questionamentos sobre o amor, essa busca sobre o entendimento do amor e dos sentimentos humanos de uma maneira geral. Aqui é um soneto maravilhoso, que inclusive influenciou muito o Camões no soneto que eu citei, sobre amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É possível criar um diálogo entre este soneto do Petrarca e o clássico soneto do Camões, sobre o amor também. Tá bom, gente? Então aqui é importante que vocês percebam como este soneto carrega muitas características do humanismo, da poesia do Petrarca e, acima de tudo, que este soneto consegue refletir profundamente sobre as contradições do sentimento amoroso, porque o amor tem várias contradições, né, ligadas a ele, a esse sentimento. Porque muitas vezes também, aqui é uma reflexão que a gente pode fazer, né? Em tão contrário vento, em frágil barca me encontro em alto mar e sem governo. Vazia de saber, de erro ela se arca.
tanto que não sei bem o que anseio, e tremo no verão e ardo no inverno. É como a gente fica, de certa maneira, sem governo diante do amor. Né? O ser humano fica meio perdido, relativamente desequilibrado, diante de várias contradições que envolvem o sentimento amoroso. Tá bom, gente? E uma pergunta muito recorrente aqui é como este poema pode cair no paz, né? Este belíssimo soneto decassílabo com 10 sílabas poéticas. Enfim, como esta obra pode cair no paz? Primeiramente, a interpretação de um fragmento do poema. Eu acho que esse é o grande ponto que pode ser utilizado para a interpretação da obra. Eu, particularmente, acho que é muito equivocado se a banca examinadora exigir uma interpretação da gramática do poema de forma mais profunda, porque o soneto foi escrito em italiano. Eles vão estar tratando uma tradução da poesia que é muito mais complicada do que a tradução de obras do teatro e também da prosa. Ainda mais um soneto do italiano lá do século XIV, né, gente? De 1300, do século de 1300, né? Então, do século XIV gera um conjunto de desafios e contradições em colocar algumas questões gramaticais. Eu, se fizesse parte da banca examinadora, não cobraria questões gramaticais, mas claro que elas podem também ser avaliadas de alguma forma, né? Também posso destacar que pode cair um texto até na prova de língua estrangeira falando sobre o Petrarca, sobre o escritor Petrarca e sobre o humanismo. Pode cair de repente isso. Também podem cair as características da literatura humanista que estão presentes no poema, o diálogo com temas da filosofia greco-latina, especialmente. E na prova de redação, o poema pode ser um texto motivador para se discutir as contradições ou os contrastes, né, dos sentimentos humanos em um texto do tipo dissertativo argumentativo. Bem, é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Caso tenham qualquer dúvida, deixem no comentário abaixo do vídeo. Também destaco para vocês que logo abaixo na descrição do vídeo temos a playlist só de análise de obras do PAIS 1 da UNB, que está imperdível essa playlist. Tá bom, gente? É isso. Tchau e até a próxima.